quase 2 horas aqui conosco. Uma lucidez. Quantos anos, hein? 80. 80 anos. A história do São Paulo passada ali. Foi ou não foi? Foi mesmo. E outra, e com frases assim, com coisas do arco da velha do que está fazendo a atual gestão. Coisas assim que vocês não imaginam. Como, por exemplo, não convidam ele para o Conselho Consultivo. Imagina só. O Conselho Consultivo de qualquer clube é formado por ex-presidentes. Esse é o Conselho Consultivo. Mas o Conselho Consultivo não é consultado. Exatamente. Aí eles convocam o Conselho Consultivo e não chamam os dois de oposição. Que democrático, né? Bom, né? Que legal, né? Quem é a oposição? O Casado e o Rei? E tem mais um, ele falou ontem, ele falou rápido, eu também me esqueci, mas são só dois, certo? Ele é contra os vitalícios. Porque o Pimenta tá nessa gestão. O Pimenta é braço direito do Júlio, né? O Então, Casado e o Rei foi um dos maiores diretores de futebol da história do São Paulo, 92, 93. Falou sobre isso. Dos grandes dirigentes do São Paulo da história. Histórico. Ele contou como é que ele buscou o Miller na segunda passagem, né? Depois que o Miller foi pro Torino. Como ele buscou de volta. E coisas assim, por exemplo, porque o Carlos Belmonte então vai ser o presidente? A palavra dele vai. Mas como assim? Sim, mas lá eles impõem tudo. Nós temos 60 votos, né, João? 60 votos. O resto é da situação, eles fazem o que bem entendem. O São Paulo virou isso. O Belmonte vai ser o candidato? Vai ser o presidente, o Belmonte. E até questionamos, né? Ele pode ser candidato, assim, mas ele pode ser diretor de futebol infringindo um monte de Eu ainda quero ver se essa gestão não está em busca realmente de virar uma SAF, viu? De vender. Mas tirou o pé com o grego lá, né? Provoca o caos e vem com uma solução de SAF. Não sei, não. Mas olha só, o São Paulo, que sempre foi conhecido como ter no seu corpo consultivo, diretivo, grandes juristas. Ali sempre passaram grandes juízes, desembargadores. Ele citou o Dr. Ives. Dr. Ives, ele citou que quando o Leco ficou mal, né? A gestão estava complicada, o Leco pediu ajuda. E aí o Fernando Casal de Rei foi conversar com ele na casa do Dr. Ives, né? Pra ajudar o Leco, porque o Leco tava meio perdido, lembra? Tava confusão a gestão dele e tal. Então ele foi chamado, foi lá pra dar, sabe? Porque... Mas como é que esses juristas, advogados todos brilhantes, eles não se opõem a uma falha grave no estatuto que está sendo cometida ali? É uma infração grave no estatuto que está sendo cometida. 180 conselheiros são da situação. Não, tudo bem, mas se tiver um jurista ali que bote a mão na consciência e fala, bom, isso aqui está errado. Não pode acontecer isso aqui. A palavra dele, voto aberto, e não tem como mudar. Ele está desesperançoso aqui. Foi uma entrevista assim de um grande São Paulino que eu imagino que quem não é que seja contra, né? Quem debate, porque uma coisa é tu dizer assim, tá tudo ruim, mas tu não tá lá. Outra coisa é tu tá lá e tu quer debater por que algumas coisas acontecem. Você não consegue. Tu não consegue. Virou o antidemocratismo, sabe por quê? Porque todo o conselho está na mão da situação, certo? Aí ele chegou a mencionar aqui, né? Em linhas gerais, é troca de favores. Aí o voto ele é aberto. Aí, por exemplo, tu constrange, se tu votar fechado, tu tá preservado. A trairagem, ela tá dentro do voto fechado, não concorda comigo? Sempre. Isso em todos os níveis. Isso em Congresso Nacional, viu? A trairagem. Eu tô contigo, aí o voto é fechado, né? Eu vou lá e voto no outro, Mas o voto aberto, o que causou no São Paulo, o voto aberto? É o medo de ser perseguido pela diretoria. Palavras claras dele aqui. O Quesada tá lá com a gente Mas também. isso é culpa do São Paulo. Não, isso é culpa do São Paulo, gente. Um abraço a você, Capri, ao Denis, ao Pretzel e ao João Paulo Capelanes. Isso é culpa do próprio São Paulo, porque o São Paulo batia no peito. O São Paulo... Estão me ouvindo bem aí? Oi? Opa. Tudo bem? Alô, São Paulo, alô, Brasil. Pode seguir, Lelê, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo, vai lá. Eu vi alguém falar que eu estava abaixo, então eu estou perguntando. Mas já está ok. Então, mas acho que o São Paulo... legal já. Tá, o São Paulo foi vítima dessa história que ele vendeu muito bem nos últimos anos, né? Quando ele estava no ápice, de que, aqui a oposição é inteligente, entendeu? Ixi, eu ouvi aquele papo. Quando eu ouvi esse papo pela primeira vez, tem uns 30 anos, tá? Eu falei, isso daí não vai dar certo não, hein? Oposição inteligente, isso daí não... Oposição é oposição, meu. Oposição tem que ser cri-cri, ela tem que pecar mais pela chatice do que pela irmandade, entendeu? E aí foi feito de um jeito que na hora em que se percebeu, a turma do Juvenal tomou conta do clube, né? E aí essa turma do Juvenal, que tá vindo desde o Juvenal pra cá. E aí Leco é o atual presidente,
foi o Aidar no meio disso tudo, não é? E agora o que foi lá atrás, que cuidava do marketing, cuidando diretamente do clube de uma forma mais abrangente, que é o Júlio Casares. Então, o São Paulo ele é vítima de algo que ele mesmo produziu, não é? Porque ele sufocou a chamada oposição, ele tirou a voz dos opositores e poucos que nós entrevistamos aí, o Prédio vai lembrar de uns 2, 3 nomes, eu também, o João Paulo, você, o Denis, não mais do que isso. Você vê as últimas figuras aí que defenderam com unhas e dentes a oposição, são 3, 4 só, não tem mais ninguém. Então é isso daí, tá igual o Corinthians. A gente não fala de São Paulo. É a mesma coisa que o Corinthians, é a mesma turma, né? É que do Corinthians a gente fala um pouco mais forte e tal, porque ficou muito mais clara essa coisa da renovação e transparência, porque tinha um nome e tal. Mas é a mesma turma, cara. Se você for ver mesmo, é a mesma turma que tá no São Paulo há um baita tempo, né? E isso, claro que não é legal. Óbvio. Você não vai oxigenar nunca a produção, a construção de uma nova liderança do clube, pô. Aí vocês mesmo estão falando, o Belmonte já é o presidente, mas como assim o Belmonte já é o presidente, né? Foi o que disse aí o ex-presidente Casal de Rey. Porque não tem oposição, o cara fica até tímido de tentar lançar alguma coisa, senão os caras vão diminuir esse cara para sempre dentro do clube, entendeu? Se aparecer lá um Ricardo Capiriotti São Paulino, um Denis Gavazzi, lá dentro do São Paulo querendo ser presidente, ele não vai ganhar. Aí no dia seguinte os caras vão falar, cai fora daqui porque você foi contra a gente, você não tem espaço mais nenhum. Quer dizer, os caras matam qualquer tipo, né, de liderança que possa surgir. Infelizmente o São Paulo entrou nessa vibe também. Tá igual o Corinthians. E ele concordou quando eu defini o São Paulo como uma maçonaria / capitania hereditária. E é mesmo. O São Paulo se perdeu. São Paulo se perdeu ao longo dos anos 2000, né? E tudo aquilo que ele construiu nos anos 90 foi jogado ralo abaixo. Nos anos 2000, 2010 para cá. E é até importante... 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Murilo escreveu aí, né? Tem que mostrar o DVD do Crespo pro Rian. Esse negócio de mostrar DVD, Murilo, de jogadores antigos, pode ser complicado, cara. E o cara ficar meio em depressão, né, mano? Pô, será que eu vou conseguir fazer o que esses caras fizeram, né? Imagina o Rogério mostrando o DVD dele pro goleiro do Bahia. Imagina. Ficava, não, esquece, eu não sou jogador de futebol, pô, entendeu? Então, calma. O Rian tem esperança que será um grandíssimo atacante. Grande atacante, matador, nato. É a característica do Rian. O Crespo, ele foi um atacante assim, cara. Vou falar de uma geração assim, dos melhores da Argentina, cara. Dos melhores da história da Argentina. O Crespo foi um atacante espetacular, mano. Jogou no nível mais alto, no nível top. Era um finalizador que é direita, esquerda, cabeça. Colocação dentro da área era impressionante, mano. Impressionante, né? Então, DVD, o Renato Gaúcho que gosta de mostrar DVD pros caras, né? Pô, os caras infartam, mano. Ver os gols do Renato Gaúcho, tá louco? O Rian tem que pegar essa oportunidade de jogar com o Crespo, né? De ser treinado por ele para pegar as partes boas do Crespo. Acho que tem muito a evoluir ainda, até na parte física, né? Então vai ser algo conversado. Eu acho que é um grande talento que a gente tem na base aí. Espero que ele consiga jogar mais também nessa fase do Crespo, né? Jogador que vem fazendo a diferença. Né? Acho que ele vai ter espaço. E isso que você trouxe é informação, né, Renan? Você conversou com pessoas ali que te deram essa informação, né? Exatamente, que ele tá muito próximo dos jogadores, principalmente do Rian, a gente falava especificamente dele, né? Porque é um medo é um receio que eu tenho, né? Essa necessidade de venda, porque tem que vender, porque tem que fechar no azul, você acabar desfazendo de um grande talento, cara. Você acabar doando um grande talento, que é o Rian, na minha opinião. E você tendo o Crespo hoje como comandante dele, um cara que pode orientar, de pegar na mão, vem cá, Rian, vamos fazer trabalho de finalização assim, dessa posição, dessa forma. Pela forma que o nosso time joga, a bola vai chegar assim para você finalizar, vamos treinar isso, né? E que ele esteja disponível, e a impressão que eu tenho do Rian, eu falo muito com
com o staff, com a família, com o empresário. Eu nunca conversei com o Rian de fato, mas a impressão que eu tenho conversando com essas pessoas é o que é um menino muito... que gosta muito de aprender, que gosta muito de estar no campo, que gosta muito de trabalhar, que gosta muito de treinar, de evoluir. É um jovem. E os jovens normalmente gostam disso, gostam muito de trabalhar. E eu espero que o Rian possa absorver muito bem as orientações do Crespo. Da mesma forma que o goleiro do Bahia deve chegar no Rogério. Pô, me ajuda aqui, cara. Nisso, o que você faria nisso? Como que você trabalhava isso? Eu estou sentindo dificuldade em tal aspecto. O que você faria? Como que você treinaria? É uma boa oportunidade para, no começo da carreira profissional dele, ele extrair o máximo de um cara que foi top. Para quem não lembra ou para quem não viu, o Crespo foi atacante top da Europa. Ele foi lá, não, ele foi top da Europa. Foi matador, jogador dos mais importantes da história no ataque, né, da história argentina. Então, é de aproveitar ao máximo, e a informação é isso mesmo, que o Crespo, ele é muito próximo. E o grupo, no geral, tem gostado muito do trabalho dele. É um trabalho muito bom e o grupo tem gostado. Isso a gente ouve quase sempre, né? Quando o Zubeldia chegou, a mesma coisa. O treino dele é muito bom, não sei o quê. Claro que o resultado, o jogo, os 90 minutos, é que vão fazer diferença em tudo isso. Mas as primeiras impressões, as primeiras informações é de que o pessoal está gostando muito do trabalho dele. E um trabalho no qual todos os jogadores, todos trabalham da mesma forma. Algumas coisas que aconteciam com o Zubeldia que eu fiquei sabendo é que o time titular vai ser esse, ele treinava o time titular num campo e os outros ficavam em outro. Entendeu? Isso é verdade. Ele treina todos da mesma forma. Todos estarão preparados. Mas eu não treinei com o time, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Não, todos treinam juntos no mesmo campo, fazem o mesmo tipo de trabalho, estarão prontos para entrar e corresponder. Isso é informação e é uma coisa muito importante, na minha opinião. Pô, fera essa informação, tá aí então a informação do Renan em relação ao Rian. E só pra galera também quiser ficar de olho, hoje tem uma expectativa de Rian, Luca e Henrique Carmo em campo contra o Palmeiras pelo Sub-20, né? Então, hoje às 21 horas tem jogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria e o trio de Cotia deve estar aí, então, à disposição. Foram relacionados para o jogo e devem, então, ter um tempo de jogo aí pra gente avaliar também a parte física antes da volta ao futebol. Tem uma coisa que ficou evidente depois daquele empate contra o Sport, depois daquela derrota para o Mirassol e a derrota para o Vasco também, tudo dentro do Morumbis, é que esses caras não têm vergonha na cara, eles não têm comprometimento. Porque quando o jogo acaba, eles vão embora e parece que nada aconteceu. Você não vê na cara dos caras que eles sentiram essa derrota e ainda vai e repete a dose. Eu te digo um negócio, se esse vídeo do John Arias e tudo que aconteceu nessa partida conseguir pelo menos mudar um pouco cada jogador que o São Paulo tem, se eles chegarem a 1/3 do que é um John Arias da vida aí, você pode ter certeza que vai ter uma reviravolta no São Paulo. E o Arias, sim, tem um perfil de jogador que o São Paulo precisa. E seria interessante se a diretoria do São Paulo usasse esse perfil de jogador como parâmetro para as próximas contratações. É claro que o São Paulo não tem bolso para contratar um craque do patamar dele, mas se tiver a índole desse jogador, já vai fazer toda a diferença. Tem que começar a partir de agora, viu? Porque o São Paulo já está no mercado, a pedido do Crespo, sim. O Crespo já colocou a diretoria contra a parede, pediu um zagueiro, pediu aí um lateral direito e um atacante polivalente. Esse pedido já chegou na mesa da diretoria, que saiu para reforçar o time. E segundo o Gabriel Sá, os critérios da diretoria são esses daqui, ó. A busca é por jogadores livres no mercado ou disponíveis para empréstimo. São Paulo não tem dinheiro no caixa nesse momento para formalizar uma oferta de aquisição dos direitos econômicos. E se você está acompanhando as atualizações, aí uma série de nomes já foram falados, né? Já entrou aí fulano, ciclano, beltrano, Rigoni, Advíncola. E a bola da vez é esse camarada chamado Christian Zavala, joga no Colo-Colo, é ponta direita, mas também faz ali a meia ofensiva, e foi uma indicação do Hernan Crespo. E a última atualização dizia que as tratativas estão bem na fase que o São Paulo costuma se assustar e correr, aquela dos valores. Contudo, só nos resta aguardar e torcer que dê certo, ok? Sobre zagueiro, nada no radar ainda. A solução, o Crespo preparou uma coisa caseira, que foi pegar o Ferrarese da lateral direita
e colocar na zaga. Porque na cabeça dele, zagueiro é para estar na zaga. E ele tá certo, ele tem razão. E concordo que não tem essa de ficar improvisando desde que você tenha jogadores para a posição. No caso agora nós só temos o Cedric. E sabe o meu medo? É que o São Paulo está buscando jogadores que estão disponíveis no mercado. Você já imaginou se o São Paulo traz aí um outro Orejuela da vida? E o Orejuela foi contratado no desespero também, né? E no ano passado o São Paulo contratou por empréstimo, no caso, o Jamal Lewis para a lateral esquerda, no desespero. Então, no desespero, o São Paulo só faz besteira. E tem uma coisa que eu falei no vídeo passado, eu faço questão de reforçar nesse vídeo aqui. Se a gente parar para pensar, o São Paulo já tem um lateral direito. Tá todo aí pra gente. É só ir buscar lá no Porto. É o Moreira. São Paulo emprestou pro Porto, né? Quando tava cheio de lateral direito aí. Só que o cara tá jogando no time B do Porto. Vê se pode um negócio desse. Manda buscar. Mas na minha opinião, se o São Paulo não conseguir ninguém nesse período, vai mandar buscar o Moreira. Já era para ter buscado, diga-se de passagem. Viu? Ah, Renato, mas tem contrato, né? Vai dar mal burocracia, o São Paulo vai ter que pagar a multa. Meu amigo, é só conversar. Troca uma ideia com os caras lá, fala que a gente tá quebrado, arrebentado, que os caras vão ter que agilizar. Manda o Jandrei para eles de presente, tá tudo certo. E só uma observação. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que eu recebi de um seguidor chamado Carlos Araújo. Vamos lá. O São Paulo poderia trazer o lateral direito Guga do Fluminense por empréstimo até o final da temporada. Lá ele é reserva, não anda bem e foi um dos piores em campo contra o Chelsea. No Brasileirão ele só entrou em campo em 5 partidas, então dá para transferir. Seria interessante porque com o Caio Paulista funcionou na esquerda. Por que não funcionaria com o Guga na direita? O que você acha? É válido. Eu dei uma olhada aqui, o Guga é jovem, né? Tem 26 anos de idade, vai fazer 27 em agosto. É um jogador bom, porém não vive um ótimo momento no Fluminense. E tem contrato com o Fluminense até dia 31 de dezembro de 2026, ok? Então por empréstimo daria? Bom, aí vai do jogador, vai do empresário. O empresário dele eu sei que é o mesmo do Luan, eu pesquisei isso também. E convenhamos, é melhor um Guga da vida do que trazer um cara de fora e contar com a sorte. E você gosta do futebol do Guga? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Muito bem, virando a página. O Crespo entrou no bid, né? Eu até tinha dito no blog que não tinha nada a ver o acordo do Zubeldia com a colocação do Crespo no bid. Hoje ele entrou e o Zubeldia continua com indefinição em relação à rescisão de contrato, né? Na minha opinião, esse é o acordo que tem que ser feito, um meio termo. Sim. Sabe? Não vai receber tudo que tá dentro da multa, ou então vai receber, só que parcelado, sabe? Do jeito que o São Paulo pode pagar. Né, os rumores de quando ele saiu era de que ele tinha pedido pra sair, né? Até pela situação que ele tava, que acho que ele não queria mais ficar, a torcida não queria mais que ele ficasse. Então, os rumores eram de que ele tinha pedido pra sair. Mas eu acho que o problema foi desse diz que me disse aí, e ninguém fez nada, ninguém assinou nada, e até hoje a gente não sabe o que aconteceu. E a falta de transparência do São Paulo com o torcedor acaba que a gente tem que ter esse tipo de discussão, né? O cara já saiu tem semanas, o outro já tá trabalhando, e a gente não sabe o que vai se fazer com o cara que se demitiu, saiu, demitiram com ele, ninguém sabe. Ainda em relação à demissão do Zubeldia, Perrone, eu acho que o São Paulo só não demitiu ele naquele jogo contra o Vasco porque não tinha nada alinhado ainda com o Crespo. Deviam estar num começo de conversa, a gente vai ver como é que vai ser essa sequência, sabe, tipo aqueles jogos que antecederam o jogo do Vasco. Eu acho que ali, tanto o Zubeldia quanto a diretoria do São Paulo já tinham convicção que ele não continuaria, né? Depois daquela tragédia, aquela sequência de maus resultados, o do Vasco, então, foi só cerejinha do bolo. Nesse momento, a diretoria do São Paulo, acho que realmente tomou a decisão ali de tipo, vamos atrás do Crespo. Só que como não tinha nada certo, ainda não sabia se ele queria vir ou não deram esse passo aí em relação à demissão do Zubeldia. Vai pra casa, esfria a cabeça, depois a gente conversa. Mas ele tava virtualmente demitido, irmão. Todo mundo sabia que se ele voltasse, aliás, nesse ponto aí, pelo menos a diretoria do São Paulo não foi tão tapada a ponto de deixar o cara voltar, né, depois dessa pausa do Mundial, tomar duas tacas de Flamengo e Bragantino e demitir o cara. Então, trouxeram aí agora o Crespo, já tem um tempo hábil aí pra poder trabalhar, implementar uma nova filosofia, etc. E beleza. A questão da multa do Zubeldia é isso que você falou, Perrone. A gente ainda não sabe, aliás, tudo na diretoria do São Paulo é feito de forma obscura, né? O torcedor não sabe até hoje como é que o Galo foi contratado, quanto custou de fato, ninguém sabe. Então há uma série de coisas ali que acontecem lá com a diretoria do São Paulo, que esse problema da multa do Zubeldia é só mais um capítulo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao Crespo, tá no bid, esse é um mecanismo aí que tem uma brecha, tá no Campeonato Brasileiro aí da CBF, que permite o clube ter 2 treinadores aí por conta desse, vamos dizer assim, essa lacuna que tem aí no regulamento.
é um negócio legal, se você for ver, você teria que ter primeiro, né, a demissão de um para depois alinhar a contratação de outro, mas o São Paulo não é o primeiro e não vai ser o último clube a fazer isso. Então, será que já não entraram num acordo e a gente não sabe com o Zubeldia? Porque para colocar o São Paulo tinha dito no Globoesporte.com que que não iria nessa via obscura, sabe? Essa via de advogado. Ele ia fazer o trâmite correto. Fazer a rescisão e entrar. Ele falou isso no Globo Esporte. Que será que ele não fez o certo e não fechou o acordo? Irmão, eu me dou o direito de duvidar. Essa diretoria do São Paulo que a gente tem visto, os últimos capítulos, o que a gente mais tem visto é o São Paulo meter os pés pelas mãos e seja lá o que Deus quiser. Então seria só mais uma dessas, entre aspas, cagadas que a diretoria do São Paulo tem feito. Então, mas isso, ô Perrone, usar, entre aspas, ali, tipo, alguma folga, alguma brecha no regulamento, mano, faz parte do jogo. Eu acho que o São Paulo faz isso, o Santos fez isso também, antes de ter feito a demissão do Caixinha pra trazer um novo treinador, e tá tudo certo. Você entendeu? Então, tipo, se tem realmente essa lacuna aí, dá pra utilizar, por que não? Então, primeiro contrata, põe o cara lá no banco, lá pra ele ser o treinador, depois a gente resolve o problema da rescisão do anterior. Justamente foi o que não deu certo até agora, que é o Wendel, né? E é questão... Aí será que teve alguma coisa a ver que o Wendel não estava preparado para disputar titularidade? Ele queria chegar e ser titular? Não dá para saber, a gente não tem como saber. Mas o São Paulo contratou 2 jogadores, teoricamente, para concorrer pela titularidade, para uma mesma posição. Numa janela em que ele contratou 4 jogadores. Eu acho isso meio bizarro até. Não sei se é um erro de planejamento, não sei se de repente talvez tenha sido a solução certa, mas eu não sei, já aconteceu antes, mas é difícil lembrar de janelas em que o São Paulo contratou 2 jogadores para uma mesma posição como essa. Hein, Magno, o Wendel, hein? Agora até foi o tema do meu Minuto 3Z de hoje, que a gente publica aí nas nossas redes. Eu acho que a minha atenção agora está para esse jogador que veio com salário muito alto, veio com cartaz, o São Paulo se desfez, né, para poder trazê-lo, não diretamente, mas evidentemente que teve uma função aí, a negociação do Moreira, do William Gomes, e para a vinda do Wendel. E ele chegou e ele não deu retorno nenhum. Ele fez 16 jogos pelo São Paulo até agora, participou de 16 jogos, e as estatísticas são de uma assistência e só, e mais nada. Agora com essa intertemporada, questões físicas, questões de adaptação, sabe-se lá, coisas pessoais que ele tenha em relação à mudança de cidade, família, porventura, se poderiam estar atrapalhando aí a vida dele, a gente teve um tempo hábil aí para ele se preparar e tentar agora, de fato, dar algum retorno para o São Paulo, né? Porque, para mim, é a grande decepção aí. O Wendel, ele é um caso a ser observado, porque ele entra muito naquilo que a gente fala, que às vezes o jogador ele não se adapta. Mas o cara joga no Brasil, o cara é brasileiro, como é que ele não se adapta? Às vezes ele encaixa no jeito do time jogar. Talvez pro time do Zubeldia ele não tivesse ali uma forma de encaixar melhor e tal, então pode ser que essa seja uma boa oportunidade para o Wendel aí jogar num sistema novo. Talvez aí o Zubeldia possa, com o seu discurso ali, tirar alguma coisa dele, porque realmente ele veio para o São Paulo e não estreou, não jogou. São 16 partidas horrorosas, que se tivesse a possibilidade de encerrar o vínculo ali, acho que o São Paulo encerraria, porque é um cara que realmente prometeu tudo e não entregou nada. Mas aquela coisa, né, com a mudança do técnico, pode ser que alguns caras joguem. O Rigoni só jogou com o Crespo. Só fez grandes partidas com o Crespo. Depois não jogava mais, não conseguia mais desenvolver futebol. Tem caras que são assim. Por que não ainda não pode ser esse cara aí dessa nova passagem do Crespo, né? Tem esperança no Wendel, hein, Ale? Quando veio o nome dele ventilado para a negociação e quando ele chegou, você achou que tivesse resolvido a questão da lateral esquerda com ele, hein? Fala, verdade. Eu não acompanho nada de futebol europeu, acompanho pouquíssimo dos outros times brasileiros, então quando vem uma contratação eu sempre tento buscar informações e tudo mais, e as informações que eu tive do Wendel foram informações boas, dava para pensar que chega para, não digo resolver o problema, mas para ser um cara que vai cumprir o seu papel e tudo mais. Não dava a impressão de que seria essa má passagem que ele teve agora nesses primeiros 5 meses de São Paulo.
Ele não tinha mais espaço lá no Porto, evidentemente, um jogador para voltar para o Brasil é que ele não encontra mais possibilidades lá de ser competitivo num time de alto nível. Daí recebe uma boa proposta, vem para São Paulo e aceitou, né? O Porto ele não estava jogando lá, o Porto abriu mão dele. Mas ele tinha acabado de ser convocado para a Copa América pelo Dorival, né? Tava na seleção, então foi uma grande decepção.